Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para falar algo a respeito do Evangelho. Desde já, eu quero que você tenha um bom dia, tenha um maravilhoso dia, tá certo? Tudo de bom para você, que juntos possamos glorificar e bendizer ao Senhor nesta manhã. Bem, eu estou aqui para falar sobre um assunto interessante, não sei se eu vou mostrar para vocês, que está aqui aqui embaixo, aqui, ó. Não sei se dá para você ver. Aqui, ó. Que diz assim: para onde caminha a igreja brasileira? Para onde caminha a igreja brasileira? Isso é uma reportagem que está sendo hoje, tá certo? E logo em seguida tem outra reportagem que fala assim. Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui essa outra reportagem. Que fala a respeito também da igreja, certo? Fala a respeito da igreja. Mas para onde caminha a igreja brasileira? Hoje dizem que 35% a 40% de pessoas desigrejadas, pessoas que eram cristãos, eram participantes ativos da igreja e deixaram de frequentar a igreja e dizem que são cristãos, mas estão em casa, não querem se envolver com a igreja. Estão vivendo essa época, sim, claro, estamos vivendo uma época difícil. Podemos questionar o porquê de tudo isso, como diz aqui, para onde caminha a igreja do Senhor. Olha só, nós precisamos entender que a igreja, ela, vamos dizer assim, por si só, que vamos dizer assim, é o prédio, a estrutura, como dizem, as quatro paredes. As quatro paredes é a igreja. Essa igreja, ela foi comprada, constituída, realizada, feita por Jesus Cristo. A igreja, as pessoas dizem assim, não, mas Jesus Cristo não deixou igreja, não deixou uma nomenclatura, igreja metodista wesleyana, ou igreja presbiteriana, igreja batista, a igreja luterana. Lógico, Deus não deixou esses rótulos, não deixou. Mas ele quis sim constituir uma igreja a qual ela fosse única, não da forma que quer hoje, mas fosse única em relação ao judaísmo, certo? Essa era a finalidade, de onde sairia todas as diretrizes, tá certo? Através dos sumos sacerdotes, os levitas, a partir dali de Israel, sairia, vamos dizer assim, tudo que se referenciasse à igreja. Só que Israel ele não quis, vamos dizer assim, ter esse envolvimento, porque ele andou por um caminho tortuosos, na prostituição, na idolatria, não se achava que era vamos dizer assim, o máximo, né? Então eles não quiseram fazer isso. Graças a Deus por isso, que eles rejeitaram o Salvador e a gente aceitamos ele como único e suficiente Salvador. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque nós estamos vivendo hoje realmente um esfriamento, principalmente a igreja brasileira. Há um esfriamento grande. Lógico, há um crescimento, mas também a porta de entrada das igrejas ela estão cada dia mais estreita. Mas a porta dos fundos, que é a saída, está cada vez mais larga. Entra 4 e sai 20. Entre esses 20 estão aqueles que realmente caem da festa, chutam o pau da barraca, aqueles que ficam meio pé, meio lá, nem é barro, nem é tijolo, né? E tem aqueles que dizem que é cristão, mas é em casa, não precisa ir para a igreja. Então a gente percebe que está vindo vamos dizer assim, um momento difícil, vamos dizer um momento difícil que a igreja está passando.
Mas culpados somos nós mesmos. Nós mesmos. Não é Deus, não é o Espírito Santo, não é Jesus. Somos nós mesmos. Hoje, antigamente eu dizia assim, não, é melhor abrir uma igreja do que um bar. Melhor abrir uma igreja do que um prostíbulo. Melhor abrir uma igreja do que abrir uma cracolândia. É mais ou menos isso, diziam antigamente. Talvez hoje ainda digam, mas aí veja bem, não é bem assim. Não é bem assim. O que está acontecendo hoje é que qualquer pessoa se acha no direito de se tornar pastor e formar uma igreja. Mas só que eles não procuram, vamos dizer assim, ter um conhecimento mais profundo da palavra e buscar o conhecimento melhor de Deus. Acha que só porque tem uma eloquência, ou só porque sabe orar, ou só porque sabe pregar, já pode se denominar pastor. Porque pastor, ele cuida, ele representa algo muito além daquilo que a gente possa pensar. Pastor, ele tem uma responsabilidade muito grande para com as suas ovelhas e para com a sociedade. Mas, antes de eu continuar, eu quero vir aqui, eu quero que você preste atenção. Vem aqui, ó. Vem aqui, tem um nomezinho vermelho, inscreva-se. Se inscreva no canal. Me dá essa força aí, me ajuda a chegar a 1.000 inscritos. Me ajuda aí. Vem aqui, tem um canal. Inscreva-se, um nomezinho inscreva-se. E eu quero agradecer a você que tem se inscrito no canal, que você tem acionado, tem comentado. Então, eu peço a você, humildemente, me ajude a atingir 1.001 inscritos ainda esse ano. Compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo. Bem, continuando. Então, veja bem, para onde está indo? Então, tem pastores que, às vezes, eles têm muito conhecimento, mas não têm a espiritualidade que a igreja requer. Já tem outros que têm a espiritualidade que a igreja requer, mas não tem conhecimento. Veja bem, quando eu digo sempre que o pastor ele é um médico, não um médico físico, mas um médico espiritual. E requer conhecimento, requer intimidade, precisa conhecer a Bíblia, precisa conhecer a palavra de Deus, também precisa conhecer o Espírito Santo de Deus, precisa conhecer algo que venha, vamos dizer assim, algo que venha nos unirmos cada dia mais na presença do Espírito Santo. Então, a gente percebe que a igreja ela está passando por um processo difícil. Mas por que a realidade é, mas por que tanta gente tem saído da igreja? Eu tenho 32, 34 anos dessa faixa de evangelho. Já vi muita coisa. Tem pessoas que saem da igreja porque se cansou, vamos dizer assim, daquela mesmice. Qual mesmice? Vai para o culto na terça, na quinta e no domingo. Aí chega lá, se cantar no conjunto, cantando no conjunto, se cantar no Ministério do Louvor, cantando no Ministério do Louvor. Aí ouve a palavra e vai para casa. Só que essa rotina, ela mesma está criando. Porque, na verdade, nós não fomos chamados para isso. Certo? Não fomos chamados. O que nós fomos chamados foi para ir e pregar o Evangelho. Ou seja, nós já aceitamos a Cristo, participando de um corpo, participando de uma família, tá certo? Aí o que é que acontece? A gente precisa sair para o campo. Precisamos sair, se levantarmos e ir pregarmos o Evangelho na rua. Ou até mesmo fazer um grupo familiar para estudar a palavra. Mas não, o que é que eles fazem? É louvor, terça louvor, quinta louvor, domingo louvor e pronto. Aí, o que é que acontece? Essa pessoa ela vai definhando. Acaba se acostumando com aquilo e saindo da igreja, ou se afastando. Ou então, aquele que chega para a igreja, aceita Jesus Cristo com aquele carisma, aquele amor grande, primeiro amor. O que é que acontece? Ele vai à igreja, chega lá, encontra os irmãos, gosta de louvar, gosta de pregar, mas
A igreja já tem aquele grupo e ele não tem espaço para entrar no momento. No momento, o que é que acontece? Ele se cansa e sai do evangelho. E vai para a rua, volta para onde ele saiu. Mas a finalidade, volto a repetir novamente, a finalidade qual é? Pregar o evangelho. Sair das quatro paredes. Já tem outros que ficam chateados. Por quê? Porque não é chamado para pregar. Ou então o irmão passou, não deu a paz do Senhor, a irmã não falou com ela, ou então olhou de lado, então olhou para o vestido, olhou para a calça dela e fez algum comentário. O que é que acontece? Ela se chateia e sai. Então você percebe o quanto há de motivo para a igreja estar desse jeito? Bem, outros que não querem dizimar porque o pastor acha que o pastor rouba, pensa que o pastor rouba. Outro não quer ir para a igreja porque não quer ofertar. Mas o que me chama a atenção é que essas pessoas querem água, cadeira, ar-condicionado, pagar luz, ter uma igreja confortável, ter uma igreja bonita, mas não querem dizimar nem ofertar. Aí o que é que eles fazem? Ou eles saem da igreja, ou eles ficam em casa. Mas quando eles eram do mundo, gastavam com bebida, com droga, com cigarro, com coisa supérflua, mas não querem ajudar a igreja. Eu não consigo imaginar, não consigo entender o porquê de tudo isso. E consigo sim, podemos até imaginar que é o diabo, Satanás, que vem afastar. Aí você entra no YouTube, tem aqueles pastores, aqueles pregadores que dizem, não, você não precisa dizimar, você não precisa ofertar, porque isso, porque aquilo. Porque ele também é um desigrejado. Então ele quer que as pessoas saiam da posição que se encontram e vá fazer parte desses desigrejados. Porque, amados, a questão não é o dízimo, não é a oferta. A questão é aonde você está. Você vai para aquelas igrejas mega templo, onde só tem gente ricas, onde a oferta e o dízimo sobressai, mas tem aquelas igrejas pequenininhas, aquelas igrejas pequenas, que ali está o grosso da igreja, porque elas são tipo formiguinhas, que têm as suas templos pequenos, que requer e necessita, muitos deles alugados. E a igreja precisa pagar esses aluguéis. O pastor precisa colocar gasolina no carro. O pastor também come, o pastor também... vai trabalhar. Não tem como você pastorear e trabalhar na vida secular. Não tem. Não tem. Eu já trabalhei. Eu tive que deixar meu trabalho, sabe? 12 anos de trabalho na empresa, para ir pastorear. Porque não tem como você pastorear trabalhando. Não tem. Então, você percebe, sai da igreja, sai disso, sai daquilo. Irmão, a igreja, ela foi constituída por Deus. O diabo luta a todo instante, a toda hora, para destruir a igreja. Para destruir cada vez mais a igreja. Levar a igreja para o fundo do poço. Mas ainda bem que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas nós precisamos vigiar, irmãos. Nós não podemos ir para qualquer igreja. Não é porque tem uma placa de igreja, a igreja, eu então por amizade. Não, você tem que ir procurar uma igreja que ela pregue a palavra de Deus. Não tenha só movimento, mas que ela pregue a palavra. Que ela essa igreja procure viver a palavra. E não um movimento, não é novidade. Não é a pregação da palavra. Isso é fundamental para o seu crescimento espiritual e para você chegar no céu. Então, você vai na igreja um mês, uma semana, e o pastor, então aquela pessoa só sabe gritar, só sabe falar testemunhos alheios, mas não tem a substância da palavra. O que você está fazendo nessa igreja? Pastor, é porque eu conheço fulano. Meu irmão, não é assim. A igreja ela tem que ter palavra, tem que ter
palavra de Deus. Ela tem que ser pregada, a palavra de Deus, de uma forma que a palavra é. E não porque a palavra de Deus vai usar contexto e texto que venha querer pôr cabresto na pessoa. Não. A igreja do Senhor precisa caminhar com a palavra. Para onde caminha a igreja de Deus? A igreja de Deus, ela caminha para onde a palavra está sendo levada. Porque Jesus é o caminho e é a verdade, ele é a vida. Então, essa reportagem aqui, para onde caminha a igreja brasileira, cabe a mim e a você decidir para onde caminha essa igreja. Para onde é que vai caminhar? Volte ao primeiro amor, volte a caminhar para a casa do Pai, mas procure uma igreja que viva e pregue a palavra. Não tenha medo de ouvir uma pregação pela palavra de Deus forte, firme, e não culte, não massagear ego, não massagear, não, você pode tudo, tudo é lícito, tudo é luz, tudo é lícito, tudo é lícito, não, tudo é lícito, mas nem tudo convém ao cristão. Então, se você procura uma igreja que só tem culto, só tem palavras fáceis, palavras que vamos dizer, lhe edifica e não lhe corrige, pense duas vezes sobre isso. Pense duas vezes. Precisamos parar para pensar que também a palavra ela corrige o ser humano. Para isso que ela também foi realizada, foi feita e deixada para a gente. Então, para onde caminha a igreja, é você que vai dizer. Mas quem conduz a igreja é o Espírito Santo de Deus. Para onde você vai levar a igreja que você pastoreia ou a igreja que você está, você que vai dizer o caminho que você quer trilhar. Você quer trilhar o caminho de Jesus Cristo ou quer trilhar o caminho do inferno? É você que escolhe o seu caminho. Você escolhe. Jesus te escolheu, mas você escolhe se segue a ele ou segue a Satanás. Então, eu preciso dizer para você que a igreja do Senhor, ela ainda é a solução para a humanidade. Tá bom? Esse é um pequeno comentário, daqui a pouco eu volto novamente fazendo outros comentários a respeito dessa reportagem, para onde caminha a igreja do Senhor. Então, que Deus abençoe você. Até logo mais, certo? Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha, tá bom? Deus abençoe.